Meus amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos ao nosso canal, este que tem por objetivo trazer comentários da nossa lição. A nossa lição de hoje, a lição de número 8, Levítico, as ofertas, sacrifícios e festas. Meus amados irmãos, quero informá-los, ao iniciar nossa lição, que não estaremos nos prendendo aos detalhes com relação aos ritos nas ofertas, sacrifícios e também nas festas judaicas. Porém, estaremos nos dedicando mais ao significado que cada uma destas possa representar para a igreja. O primeiro capítulo da nossa lição fala sobre Levítico, as ofertas e sacrifícios. Já o primeiro tópico nos diz o holocausto. Diz assim a nossa lição: o holocausto era uma oferta apresentada com a intenção de se obter o favor divino. Essa era a intenção da oferta. O holocausto era totalmente queimado sobre o altar. Meu irmão, o próprio nome holocausto já significa queimar por inteiro. Então, que já nos dá a perceber o que acontecia com a oferenda quando era colocada sobre o holocausto. Se o irmão não sabe, o holocausto ou o altar do holocausto era o primeiro dos utensílios que ficava ao entrar-se dentro do templo. Era o local onde era feito o sacrifício, sendo a oferenda queimada pelo fogo. Uma das coisas principais que precisamos guardar acerca do holocausto é o fato de que o ofertante precisava estar vinculado, ele precisava estar ligado à oferta que ele estaria levando. Isso está escrito na Bíblia da seguinte maneira. Levítico capítulo 1 e o verso de número 3 diz que deveria ser da própria vontade do ofertante. O versículo 4, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto. O verso 5, depois degolará o bezerro perante o Senhor. Verso 6, então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Meus irmãos, essa referência que eu acabei de vos trazer, ela está nos ensinando que não o sacerdote, mas o ofertante teria que ter essa ligação íntima de tocar no animal, de matar o animal, sangrar o animal. Precisava haver esse contato, essa participação, essa conectividade entre aquele que oferece e a vítima que estava sendo ofertada. Agora, o que significa isso para nós? O que significa isso para Cristo? É o que nós vamos ver agora. Tipologia do holocausto. Primeiro, para Cristo, como sacrifício. Nosso sacrifício perfeito, sem mancha. Ele se entrega por inteiro e voluntariamente. Essa é a tipologia de Cristo para o holocausto. Já a igreja como ofertante, deve haver ciência de que Cristo tomou sobre si os nossos pecados. O ofertante também precisa ter consciência de que na cruz, o altar do holocausto, um inocente morreu em seu lugar. Dando continuidade, temos agora o tópico 1.2, que fala sobre oferta de manjares. Diferente da oferta de holocausto, que oferecia animais, este oferece cereais ou produtos agrícolas, os resultados das plantações. Essas oferendas elas estavam divididas conforme a forma de preparo. Os alimentos poderiam ser apresentados de forma natural, ou de forma cozida, ou de forma tostada. De forma que o ofertante, ao oferecer a Deus, estava oferecendo o mantimento da sua sobrevivência, o trabalho das suas mãos. Era isso que ele ofertava em louvor e gratidão a Deus. Ao ofertar
a sua oferenda, uma parte seria queimada no altar do holocausto e a outra parte seria oferecida ao sacerdote. Uma diferença importante na oferta de manjares é que essa oferta não era permitido a mistura com fermento e mel, porque esses dois itens não podiam ir para o altar do holocausto. Uma outra diferença importante era que Deus permitia o uso de sal, porque servia para preservação, dando-nos a entender que deveria ser preservada uma adoração sem mistura. Um ensino muito relevante para a igreja do Novo Testamento. Vamos à tipologia. A tipologia da oferta de manjares. Primeiro, com relação a Cristo como sacrifício. Fala da natureza humana de Cristo. Isso por ser o alimento, um produto natural. A natureza humana de Cristo pura e perfeita, ou seja, sem fermento ou mel, sem mistura. Jesus foi sacrificado sobre o altar em cheiro suave ao Senhor. Agora, a tipologia para a igreja como ofertante. O privilégio de oferecer a Deus o seu melhor de forma voluntária, porque esta oferta não era obrigatória. Segundo, a adoração oferecida no altar deve ser verdadeira e sem mistura, ou seja, sem fermento ou mel. Ou seja, meu irmão, a adoração que se deve dar a Deus não pode estar vinculada com desejos obscuros, com crescimento pessoal, com a vontade de aparecer, de se amostrar. não, quem deve aparecer, quem deve crescer é Deus. E por último, o sal da nova aliança deve ser preservada. Meus irmãos, nesse sentido do sal está o sentido de preservar o compromisso, preservar a adoração sincera, preservar uma vida cristã sadia. Entramos agora para o tópico 1.3, que fala sobre oferta de sacrifícios pacíficos. Este é o último entre as ofertas que eram voluntárias, que era o holocausto, a de manjares e agora a oferta pacífica. A oferta pacífica fala sobre oferta de paz, fala sobre comunhão. Dentre as ofertas, era uma que permitia tanto a oferta de animais como também de bolos, produtos da feitura humana, da criação do ser humano. A oferta pacífica, meus irmãos, era uma oferta de adoração, de gratidão a Deus, de celebração. Não havia um motivo que obrigasse ele a fazê-lo, mas ele fazia de livre e espontânea vontade. Essa, entre todas as ofertas, era a única em que era dividida a alimentação com o ofertante, trazendo a ideia de comunhão, que juntar-se à mesa ou sentar à mesa para comer é um dos maiores símbolos que retrata a comunhão. E essa comunhão era tanto com o sacerdote, mostrando que ambos eram um com relação à adoração a Deus, como também era uma comunhão com o divino, porque faziam isso na presença de Deus. Havia 3 razões específicas pelo qual alguém fazia uma oferta pacífica. A primeira era por agradecimento às bênçãos de Deus e reconhecimento pelo que Deus é, e não apenas por aquilo que ele fazia. Segundo, também era feita uma oferta pacífica para pagar um voto, como se fosse um tipo de culto de ações de graça, como fazemos agora. Recebemos uma bênção, vou fazer um culto de ação de graça. Um hebreu recebia uma bênção, ele fazia uma oferta pacífica. E por último, era também feita a oferta pacífica de forma voluntária, simplesmente porque queria adorar a Deus. A tipologia dessa oferta é a seguinte: em Cristo como sacrifício, seu sacrifício trouxe a paz, comunhão e reconciliação entre Deus e os homens. Já a tipologia para a igreja revela uma adoração devocional desprovida de outros desejos pessoais que não seja comunhão com Deus.
O ato do ofertante e o sacerdote ingerirem juntos do sacrifício evidencia que somos um e revela nossa participação no corpo de Cristo. Agora o tópico 1.4, que tem como título Oferta pelo pecado. Dentre as ofertas, essa é a primeira que era obrigatória, ou seja, não era se quisesse, todos deveriam fazer. A oferta pelo pecado considerava a necessidade do perdão de todo tipo de pecado, que no Antigo Testamento era dividido de duas formas. Primeiro, o pecado por ignorância, quando você agia sem conhecimento, as suas ações não eram premeditadas. E a segunda classe de pecado era o pecado da iniquidade, que é aquela que você tem a intenção de errar. Você planeja o pecado, você fez algo de forma consciente. Estes eram os pecados, a ignorância e também o pecado específico. Meus irmãos, a oferta pela culpa tinha um caráter expiatório, ou seja, o objetivo do ofertante era alcançar cobertura para o seu pecado, para que a sua comunhão com Deus fosse restabelecida. A tipologia é a seguinte: em Cristo, seu sacrifício é para perdão de toda forma de pecado, ou seja, tanto os voluntários como também o específico. Seu sacrifício é superior ao antigo pacto, pois o sangue não cobre o pecado, característica da expiação, mas limpa o pecador. Isso é santificação. Já a tipologia da oferta pelo pecado para a igreja como ofertante, não basta para o ofertante acreditar na morte, sendo necessário o arrependimento, ou seja, não bastava apenas matar o animal, era necessário que houvesse arrependimento para o perdão ou para o cobrir destes pecados. E segundo, o cristão deve acreditar que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar toda forma de pecado. Chegamos agora no último tópico do capítulo 1, o 1.5, sacrifício pelo sacrilégio. Essa oferta ela também era obrigatória e não voluntária. A nossa lição diz assim: oferta oferecida por aqueles que causavam alguma perda ao santuário, às coisas sagradas. Como é que alguém poderia causar dano ao santuário? Vou lhe dar um exemplo. Deixar de dar o dízimo era uma forma de dano. As primícias que deveriam ser levadas ao santuário, se não fossem levadas, causava danos. Você tem um voto a ser cumprido e não cumpriu. Eram formas que poderiam levar danos ao santuário. Deixa eu lhe dar um exemplo prático. Suponha que na madrugada alguém entre no terreno do santuário, ali na parte do quintal do santuário, e roube o melhor bezerro, que custava ali uns R$1.000. Segundo a oferta pelo sacrilégio, esse roubo deveria ser restituído ao santuário. Quanto valia o bezerro? R$1.000? Então deve ser pago R$1.000. E mais uma multa de 20%, R$200. Então o valor da restituição seria R$1.200 pelo roubo ou pelo sacrilégio cometido contra o santuário. O que isso tipifica em Cristo? Vamos ver. Tipologia da oferta pelo sacrilégio. Cristo como sacrifício. Cristo, mediante o seu sacrifício, pagou o preço dos nossos pecados. E já com relação à igreja, enquanto ofertante, deve haver o sentimento de gratidão a Cristo, que aceitou pagar uma dívida que não lhe pertencia. Segundo, deve haver também o reconhecimento de que nossa dívida possuía um alto preço e a restituição foi paga com o sangue do Cordeiro. Vamos dar início agora ao capítulo de número 2. As festas solenes. Antes de iniciar cada tópico, quero trazer uma informação e observações.
As festas sagradas de Israel. Os hebreus celebravam várias festas no ano, somavam 77 dias do ano. Estas celebrações eram chamadas Santas Convocações. A maioria das festas estavam relacionadas com as atividades agrícolas e os acontecimentos históricos da nação. As festas sagradas foram instituídas como parte do concerto no Sinai. Esta referência é da Bíblia de Estudo Pentecostal. Tópico 2.1, o sábado. Olha o que diz a nossa lição. A primeira das festas fixas relacionadas é o sábado. Depois de 6 dias de trabalho, todos deveriam parar para o descanso. Além do descanso, ela também marca um dia especial de adoração a Deus. Meus irmãos, o sábado é uma ordenança de Deus para todos os homens. E isso está lá em Gênesis, na ocasião da criação. O sábado passou a ser instituído especificamente também para os judeus através da lei. É uma das ordenanças dos 10 mandamentos. Agora nós temos a ordenança para o sábado para todos os homens e também para o povo hebreu. Jesus, quando veio à terra, ele também cumpriu o sábado. Porém, quando o jovem rico perguntou o que era necessário para ser salvo, Jesus cita todos os mandamentos, exceto a guarda do sábado, como um quesito para a salvação. A igreja primitiva, quando estava julgando e debatendo entre o que a igreja deveria guardar com relação às práticas judaicas, chegou-se à conclusão, isso pelo Espírito Santo, de que apenas 3 coisas a igreja deveria guardar semelhante aos judeus. Deveriam se guardar de comidas sacrificadas aos ídolos, de comidas feitas com sangue e também da prostituição, de tal forma que não precisávamos guardar tantos outros rituais que eram seguidos pelo povo hebreu. Entre outras razões, estas é uma das razões pelo qual não guardamos o sábado de forma ritual. Irmão Johnny, então nós guardamos o domingo? Não guardamos o domingo. Nós temos um costume que teve origem na igreja primitiva, que iniciaram a sua adoração a Deus no domingo para diferenciar dos judeus e também porque era o dia da ressurreição de Cristo. O que nós precisamos ter em mente para a nossa lição é que a maior evidência do sábado para nós é que um dia iremos descansar no Senhor de todos os trabalhos terrenos. Tópico 2.2, a Páscoa. Meus irmãos, a Páscoa é um memorial dos hebreus que lhes fazem lembrar a saída de dentro do Egito, lembrar que eles eram escravos e pela graça de Deus passaram a ser livres. A palavra Páscoa significa passagem, que é uma menção à passagem do anjo que passou por cima da casa dos hebreus e não os atingiu com a morte dos primogênitos. Para nós, os cristãos, a Páscoa também significa libertação, mas é a libertação dos nossos pecados. A Páscoa também significa passagem em Cristo Jesus. É a passagem da morte para a vida, a ressurreição do nosso Cordeiro Pascal. O povo hebreu, eles têm uma data fixa para poder celebrar a Páscoa, que é o dia da sua libertação lá do Egito. Porém, nós não temos uma data específica para celebrarmos a nossa libertação em Cristo Jesus. Por isso, a forma que nós temos de celebrar nossa libertação dos pecados é a lembrança, é o memorial da morte e ressurreição do Senhor, que é celebrada através da Santa Ceia. Então, assim como o judeu na Páscoa lembra que foi liberto por Deus,
na Santa Ceia, precisamos lembrar também que ali, na cruz, fomos libertos de nossos pecados. Nosso próximo tópico é o tópico 2.3, pães asmos. Essa festa era uma festa onde os pães eram feitos sem fermento. Essa festa durava 7 dias e iniciava imediatamente no dia após a Páscoa. Esta festa, meu irmão, era uma lembrança que o povo hebreu tinha de que quando saíram do Egito, na Páscoa, os primeiros 7 dias, eles se alimentaram com pão feito sem fermento, porque a ausência do fermento ali representava um tipo de consagração, um tipo de ausência do Egito, um afastamento das coisas que lhe escravizava. Logo, a celebração da festa dos pães asmos significa para nós, a igreja, que imediatamente após a nossa libertação, que é a nossa Páscoa em Jesus, precisamos viver uma vida santa e consagrada a Deus, sem o fermento desse mundo que não nos leva em direção ao nosso Senhor. Chegamos ao tópico 2.4, que fala sobre as primícias. Não é consenso entre os estudiosos, porém, a grande maioria considera de que as festas das primícias ocorria no primeiro dia das festas dos pães asmos, ou seja, era uma festa dentro da outra. Acerca das primícias, a nossa lição diz assim: festa que lembrava o adorador que as colheitas eram presentes de Deus. Meus irmãos, na prática, o ofertante pegava da sua plantação os primeiros frutos, aproximadamente ali uns 2 quilos da sua agricultura, do seu cereal, e levava até o templo para oferecer em sacrifício a Deus. A ideia aqui é dar prioridade a Deus frente às suas conquistas, frente às suas aquisições. A ideia seria mais ou menos a seguinte: daquilo que eu plantei, o primeiro que vai comer é Deus. Está falando de prioridade. Assim, tiramos como exemplo da festa das primícias que precisamos em tudo na nossa vida dar prioridade para Deus, porque Ele é o responsável pelo nosso sustento. Chegamos ao tópico 2.5, que fala sobre Pentecoste. Meus irmãos, essa festa, ela acontecia 50 dias após a Páscoa, ou seja, iniciava a contagem na festa das primícias, no início da festa dos pães asmos. 50 dias a partir desta data era celebrada a festa de Pentecostes. Nessa celebração, 2 coisas eram lembradas. Primeiro, era uma festa de colheita do trigo, e segundo, era também uma celebração, porque era uma data considerada o dia em que Moisés teria recebido a lei do Senhor. Para nós, como cristãos, a relevância da festa de Pentecostes segue o mesmo raciocínio. Primeiro, colheita, mas agora não de trigo, mas de almas precisam ser colheitas para o reino de Deus. E segundo, assim como Moisés recebeu a lei, a igreja recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é responsável, através da igreja, de fazer uma grande colheita, de esvaziar o inferno e encher o céu de pessoas salvas em Jesus. Chegamos agora ao tópico 2.6, que fala sobre as festas das trombetas. Meus irmãos, no calendário religioso, essa festa acontecia no 7º mês. Porém, no calendário civil, o 7º mês era o primeiro mês, era quando ocorria a virada do ano. Por essa razão, a festa da trombeta também era uma celebração da festa da virada do ano, ou seja, uma festa de ano novo. Porém, para nós, o que é importante é que a festa das trombetas,
era que as trombetas tocavam 10 dias antes da festa da expiação, momento em que todos os hebreus se reuniam perante Deus no tabernáculo. Esses 10 dias que separavam ali a festa das trombetas para a festa da expiação era um período onde os hebreus deveriam se dedicar a práticas religiosas, a jejum, a uma consagração, porque eles se apresentariam em 10 dias perante Deus. Na prática, para nós, enquanto igreja, a festa das trombetas significa o arrebatamento do Senhor e a nossa união com Ele nos ares. Assim como a trombeta era um sinal de preparação para os hebreus, assim os sinais da vinda de Cristo faz com que também nos preparemos para nos encontrar com eles. Assim como os hebreus se juntavam perante o tabernáculo, assim a igreja se reunirá, vivos e mortos, na frente do Senhor nas nuvens, aonde ali a nossa salvação estará consumada frente ao toque da última trombeta. Chegamos ao nosso penúltimo tópico, o 2.7, que fala sobre dia da expiação. Meus irmãos, eu quero indicar para vocês que possam olhar aqui mesmo no nosso canal um dos nossos vídeos que tem como título Cristo, o mais perfeito sacrifício. Esse vídeo de 18 minutos, ele vai lhe servir como base de como acontecia o primeiro tópico lá, que era a oferta de holocausto, como também vai trazer os detalhes acerca da expiação. Faço essa indicação porque vai ser de grande proveito para a sua aula. O dia da expiação certamente era uma das maiores festas do povo hebreu, porque era a oportunidade de ter os seus pecados perdoados de uma vez só. Nessa ocasião, era ofertado um sacrifício pelo próprio sacerdote e toda a família sacerdotal, um segundo sacrifício por todo o povo, momento em que o sangue desse animal era levado pelo sumo sacerdote até o Santo dos Santos, que ocorria uma vez ao ano, e o sangue era derramado no propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca. O sangue era colocado aqui ao meio, quando cobria a tampa do propiciatório, e aos olhos de Deus, o pecado do povo estava coberto. Um segundo animal era levado para o deserto, no objetivo de tipificar que o pecado do povo estava sendo afastado do arraial de Israel. Meus irmãos, esse sacrifício lembra para nós, ou é sombra futura do sacrifício perfeito de Cristo, que como sumo sacerdote ofereceu um melhor sacrifício e apresentou o sangue ou o resultado do seu sacrifício não em santuário feito por mãos de homens, mas no céu abriu um novo e vivo caminho que nos levou um acesso até a Deus. Dessa forma, os nossos pecados não apenas foram cobertos, mas foram limpos, purificados e agora somos santificados pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, chegamos ao último tópico da nossa lição, o 2.8, Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Tendas. A nossa lição diz assim: para lembrar o tempo em que o povo viveu no deserto em tendas. Os celebrantes passavam os dias em cabanas feitas de ramos. Meus irmãos, a ideia dessa festa aqui era lembrar um período que, a caminho da terra prometida, o povo teve moradas que não eram fixas, tiveram moradas provisórias, porque a morada deles não era no caminho, a morada definitiva era na terra prometida. Isso tem uma célebre informação para nós com relação à nossa vida cristã. A nossa lembrança de que nada nessa vida é fixa para nós aqui nesse mundo e que tudo é passageiro. Não devemos nos apegar de forma demasiada às coisas terrenas, sempre lembrando que estamos num caminho
e neste caminho vai acabar quando chegarmos na nossa terra prometida, a cidade de Jerusalém. Meus irmãos, para finalizar a nossa lição, fazendo um resumo de tudo isso, gostaria de lhe oferecer Colossenses capítulo 2, o verso 16 e 17, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras de coisas futuras. Aqui finalizamos mais uma de nossas lições. Querido, muito obrigado pela sua audição. Desde já quero lhe pedir, se inscreva no nosso canal. Obrigado! Ultrapassamos ao número de 500 inscritos em nosso canal. Muito obrigado a você que tem me dado seu apoio. Se você que também me ouve e ainda não foi inscrito, inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho, assim o YouTube vai lhe informar quando publicarmos uma próxima aula. Faça um comentário, os seus comentários são importantes para nós. Deixe o seu like e até o domingo que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a nossa Escola Bíblica Dominical.